Muito boa tarde, está no ar mais um Rede Notícia pela tela da TV Horizonte, canal 30.1, no som da Rádio América em 107,1 e também na Cultura M, 830 kHz, agora em Belo Horizonte, 12:03. Muito prazer, eu sou André Santos. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, André. Boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando. Eu sou Adriana Ferreira, muito bom estar na sua companhia e a partir de agora você acompanha os principais assuntos do dia de uma forma bem dinâmica para te deixar muito bem informado. Eu quero te chamar para você seguir as nossas redes sociais, para você acompanhar ao vivo Rede Notícia no YouTube. É só entrar no canal agora, tvhorizonte.oficial. Se você quer ver os nossos cortes e também a íntegra dos programas, perdeu alguma edição, é fácil. É só entrar no nosso canal do YouTube, Rede Notícia TVH. Vou repetir, Rede Notícia TVH. Nós já somos quase 5.000 inscritos e eu quero pedir a sua ajuda para a gente bater a marca dos 10.000 inscritos logo, logo. Tem ainda o nosso Instagram, TV Horizonte Oficial e Rádio América Oficial. Agora a gente começa o Rede Notícia, de hoje com as informações sobre as tensões no Oriente Médio e também a escalada dos ataques entre Israel e Irã. O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, que integra uma comitiva de prefeitos em visita a Israel, está no grupo de pessoas que estão tentando deixar o país, também a Jordânia, por meio da Jordânia e a Arábia Saudita. É o seguinte, gente, esse grupo saiu mais cedo e saiu de Israel e tem duas opções: deixar Israel, voltar para o Brasil pela Jordânia ou pela Arábia Saudita. E o prefeito Álvaro Damião está nesse grupo e é um dos que voltará provavelmente pela Arábia Saudita. Essa negociação ela foi mediada pela Frente Parlamentar Brasil-Israel, que é presidida pelo senador Carlos Viana, do Podemos. Parte da comitiva já chegou à Jordânia, entre eles o prefeito Álvaro Damião. Esse trajeto entre Tel Aviv, nas imediações de Tel Aviv, onde a comitiva brasileira estava, essa comitiva de prefeitos brasileiros estava, até a Jordânia, durou algo em torno de 5 horas. Agora há pouco, o prefeito Álvaro Damião divulgou em sua rede social uma série de vídeos mostrando a saída deles de Israel e a chegada em segurança ao país vizinho, a Jordânia. Agora a gente não sabe, de fato, essa comitiva, essa leva de pessoas que foi retirada de Israel, são 12 pessoas no total. 9 sairão pela Arábia Saudita e outros 3 pela Jordânia. A gente ainda não sabe, de fato, se o prefeito Álvaro Damião estará nessa leva que sairá de avião, num avião particular de 9 pessoas que já está em Riad, Exato, na capital da Arábia Saudita, para poder tirar esses membros da comitiva seguindo para o Brasil. E a gente, inclusive, André, você citou essa saída do Álvaro Damião e os vídeos que ele postou nas redes sociais. A gente já tem, inclusive, alguns materiais que foram retirados das redes sociais do prefeito Álvaro Damião e a gente vai exibir para você agora o momento em que a comitiva chega à Jordânia e o prefeito Álvaro Damião relata como que foi todo esse momento. Vamos acompanhar? Acabamos de descer, essa é a van que nos trouxe. Essa é a fronteira de Israel com a Jordânia. E agora nós vamos entrar. Olha a fila. Agora pegar a mala aqui e entrar. Bora. Vamos lá. E provavelmente as postagens, elas foram feitas agora também. Por quê? Porque nesse caminho, André, e quem nos acompanha, nesse caminho de Israel até Jordânia, era proibido usar o telefone celular, pelo risco, inclusive, dessas ligações e até mesmo do sinal de telefone, ele ser captado, por alguma autoridade, algum serviço de inteligência iraniana. Então, por questão de segurança, todos não usavam o celular, pelo menos evitaram usar, pelo menos nessa travessia, até chegar muito próximo ali à Jordânia, para que não houvesse problemas e nem intercorrências nesse trajeto. E agora eles estão na Jordânia, na embaixada em Jordânia, exatamente para regularizar as questões de visto, questões burocráticas
e diplomáticas mesmo, para que eles possam seguir, então, e tentar deixar o país. Só lembrando, André, que Israel não tem embaixador brasileiro em Israel. E lembrando a você, espectador, isso se deu por conta de uma medida que foi implantada pelo presidente Lula no ano passado, em maio do ano passado. Ele retirou, né, a figura do embaixador do Brasil em Israel, um sinal que foi entendido como, inclusive, um posicionamento político, né, por conta das ações de Israel na faixa de Gaza, que o presidente considera como um genocídio. Então, por uma questão política, que foi entendido assim, o presidente tirou essa autoridade que estava em Israel e agora ele integra uma comitiva da ONU em Genebra. Então, a gente não tem autoridades e é por isso que foi necessário também a intermediação da Frente Parlamentar Brasil-Israel. E até é uma situação até sui generis na história da diplomacia brasileira, porque é bom a gente lembrar que a própria defesa da criação do Estado de Israel foi feita pelo Brasil na ONU, com o então ministro das Relações Exteriores, aliás, desculpe, ex-ministro das Relações Exteriores e representante do Brasil na ONU, o político conhecido, o Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, que fez a defesa pela criação do Estado de Israel numa sessão histórica em 1945, e o Brasil foi o signatário pela criação do Estado de Israel. Então é uma situação sui generis na própria história da relação entre os dois países, o Brasil não ter um representante oficial. E inclusive, uma questão que está sendo colocada até do ponto de vista político, tá? Já virou uma questão política e com críticas, inclusive, de opositores ao governo Lula no Congresso. Porque no momento, né, em que há não só essa comitiva, mas há uma preocupação muito grande. Imagine que há brasileiros, né, em Israel, há turistas em Israel. Não é só a comitiva de prefeitos que está em Israel. Existem outras pessoas que querem deixar o país também e é preciso estar atento, porque a falta dessa autoridade dificulta a negociação. E agora, como você mesmo colocou agora há pouco, Adriana, essa negociação para a retirada, o início da retirada desses brasileiros que lá estão, foi intermediada pelo presidente da Comissão Brasil-Israel no Congresso Nacional, que é o senador Carlos Viana, de Minas Gerais, senador pelo Podemos. Ele explicou como que se deu toda essa negociação e agora o que fica é a pergunta se o prefeito Álvaro Damião ele virá junto com essa comitiva que partirá de Riad, na Arábia Saudita, em um voo particular, um jato particular, de um amigo do prefeito de João Pessoa, e a informação extraoficial que a gente tem é que o Álvaro Damião teria sido convidado pelo prefeito de João Pessoa para poder se retirar vindo nesse avião particular, mas essa informação ainda não está confirmada. Vamos ouvir o senador Carlos Viana, que enviou um vídeo para a gente explicando como se deram essas negociações durante o fim de semana. O acordo para transporte da primeira comitiva de autoridades brasileiras que estão em Israel foi firmado entre nós do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, conduzido por mim, pelo embaixador e também por um representante do Ministério das Relações Exteriores em Israel. Pelo menos 13 pessoas serão levadas escoltadas até a fronteira da Jordânia e lá entregues à Embaixada do Brasil. A negociação está sendo feita diretamente pelo Grupo Brasil-Israel, porque como nós não temos um embaixador em Israel, não temos primeiro escalão, as negociações ficaram bem difíceis. Israel considera que o Brasil é hostil à política externa do país e tem dado naturalmente preferência a outros pedidos. Mas como as comitivas, prefeitos, vice-prefeitos, também uma comitiva do movimento LGBT que estava em Israel para a parada gay, Israel considera que eles são convidados oficiais e há responsabilidade por parte do governo israelense no transporte e segurança dessas pessoas. A preocupação agora são os turistas que estão em Israel e não há previsão de como nós possamos retirá-los de lá. É impossível no momento enviar aeronaves para o transporte como foi com os brasileiros em Gaza. Mas estamos aguardando e negociando com o governo de Israel uma saída. E esperamos que o Itamaraty faça mais esforços, porque até o momento as negociações entre os dois países estão completamente paralisadas.
Durante todo o fim de semana, o prefeito Álvaro Damião usou as redes sociais para contextualizar a situação vivida pelos integrantes da comitiva. Ele mostrou os alertas recebidos pelo celular, orientações para todos irem até um abrigo subterrâneo, os famosos bunkers, e as liberações para o quarto do hotel onde estava hospedado. Pois é, o exército israelense afirmou que destruiu 1/3 dos lançadores de mísseis terra-terra do Irã no quarto dia de uma série de ataques. O conflito já deixou pelo menos 224 mortos desde sexta-feira, mais de 1.000 feridos no Irã e já do lado israelense são 24 mortos desde sexta-feira. Lembrando que nesta segunda-feira 11 pessoas morreram. Infelizmente, né, gente? Vamos falar um pouquinho agora sobre Belo Horizonte. Deputados estaduais participam agora de uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para discutir sobre a situação dos hospitais João 23 e Maria Amélia Lins, que integram a Rede FEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais. Vamos ao vivo agora conversar com Giovanni Rodrigues, que acompanha essa audiência pública e conversa com a gente para falar sobre a situação de momento. Muito boa tarde, Giovanni. Muito boa tarde, André. Boa tarde, Adriane, a todos que estão nos acompanhando. Importante destacar, André, que realmente uma situação aí muito complicada, né, envolvendo o Hospital João 23 e também o Hospital Maria Amélia Lins. E o objetivo aqui dessa discussão é o seguinte, viu? Realmente aí falar sobre essa questão, esses hospitais que enfrentam aí falta de equipamentos, falta de recursos médicos e também enfermeiros e demais profissionais. O Hospital João 23, que é o maior centro de traumas da América Latina, está superlotado, com corredores cheios de macas e de pacientes, ajudando outros pacientes em situação aí mais grave. Então, olha, desde 2024, a nossa equipe, né, está de perto acompanhando a situação desses dois hospitais, inclusive até mesmo uma denúncia nós colocamos no Rede Notícia envolvendo essa superlotação no Hospital João 23, viu? Então, 2024, onde as cirurgias eletivas elas foram suspensas, as cirurgias eletivas do Hospital Maria Amélia Lins foram suspensas, né, e repassadas, então, para o Hospital João 23. O deputado Lucas Lamar, ele que preside aqui essa audiência, ele disse o seguinte, olha, que todo mês, aproximadamente, aconteciam 1.350 cirurgias que eram realizadas no João e também no Hospital Maria Amélia Lins, e hoje em dia, gente, olha, 1.000 cirurgias somente acontecem, viu? E essas 350 cirurgias, elas não mais são realizadas. Muita cirurgia, né? Segundo informações, olha, falta 194 profissionais de saúde no João 23 e o governo não informa se terá novas contratações ou não. E em 2025 o João 23 operou aí acima do limite normal. Nessa audiência de hoje, teve presente aqui na Assembleia cerca de 50 servidores dos hospitais João 23 e Maria Amélia Lins, também a presidente do Sindicato de Saúde, que é a Neuza Freitas, o superintendente do Ministério do Trabalho, Carlos Calazans, e representantes do governo da Rede FEMIG, Fundação Hospitalar do Estado, que é o Paulo Mendes. Ele disse o seguinte, olha, que a capacidade operacional do João 23 hoje é de 72%, e ele ressaltou que somente 89 profissionais foram efetivados. Situação complicada, hein? Teve uma convocação de alguns profissionais de saúde no João 23, mas eles não apareceram, disse ele, hein? Eles não chegaram aí para tomar essa posse aí do cargo, e isso realmente compromete. E ele reconheceu que é preciso, sim, acelerar as contratações. Já o deputado Lucas Lasmar exigiu uma resposta urgente do governo e na próxima audiência ele pediu aí a presença do secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baquerê. Então, olha, ainda hoje aqui na Assembleia Legislativa, acontece um debate público sobre habitação, reforma urbana e participação social, que vai acontecer aí até às 16 horas. Nós voltamos aí com vocês no estúdio. Obrigado, Giovanni. O fato é, gente, que essa mudança que foi proposta pelo governo estadual através de uma canetada para tentar instaurar o serviço social autônomo no Maria Amélia Lins, deu tudo errado. Foi mal pensada, mal planejada e mal executada, e o problema está posto. O que o Estado tem que fazer? Resolver o problema que ele mesmo criou. É isso. Seja através do serviço social autônomo que ele propôs, funcionando de maneira correta e autorizado pela Justiça, debatido no meio legal que é a Assembleia Legislativa de Minas Gerais e aprovado para tal, e isso está sendo feito, porque um projeto de lei está em andamento na Assembleia para se discutir a implantação desse serviço social autônomo, e enquanto ele não é aprovado, fazer o Maria Amélia Lins voltar a funcionar como funcionava.
Simples assim. Porque, enquanto isso, quem está pagando é a população, né, Adriana? É a população, sem dúvida, né? E os professores estão cobrando da Prefeitura de Belo Horizonte melhorias em infraestrutura de uma escola ou em uma escola na região sul da capital. E as informações estão chegando agora com o repórter Newton Lopes. O Sindirrede, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, publicou uma denúncia sobre a condição precária que se encontra a Escola Municipal Paulo Mendes Campos. A unidade faz parte do Centro Educacional Imaculada Conceição, que fica na Rua da Bahia, número 1534, próximo à Igreja de Lourdes. A redação da Rede Catedral de Comunicação Católica entrou em contato com 2 funcionárias da escola para saber quais as principais queixas dos professores da unidade. Uma professora do ensino fundamental, que não quis se identificar, destaca os principais desafios enfrentados na estrutura. A escola ela foi inaugurada em 2024 e desde a inauguração ela foi entregue sem as obras serem finalizadas. Então a gente tinha vários problemas estruturais. Além disso, a gente trabalha com uma quantidade muito abaixo de professores e de funcionários que a gente entende que é o mínimo necessário para um projeto de educação integral. Ela também reforça que a equipe pedagógica da instituição entrou em contato com a prefeitura, mas não teve um retorno sobre as dificuldades enfrentadas. A gente tem reclamado desde o início, e aí sempre a prefeitura ou não tem retorno, deixa a gente no vácuo, ou fala que vai resolver e acaba não resolvendo. Uma outra professora da educação primária, que também não se identificou, detalha as falhas estruturais da escola para quem trabalha na educação infantil. Eu fico pensando que as pessoas que compuseram a organização, a comissão, para poder pensar a educação infantil naquele espaço, estavam muito distantes da sala de aula. Porque qualquer pessoa dentro da sala de aula, atuando no contexto corpo a corpo com os meninos, entenderia que aquele prédio não era adequado. O que estava sendo proposto ali para a educação infantil de berçário aos 5 anos, que é o que compõe a educação infantil, aquele prédio não cabia. Os funcionários da unidade questionam ainda o grande índice de professores que estão doentes por causa da precariedade na instituição e o alto número de alunos por turma. Os trabalhadores pedem que a prefeitura solucione as falhas estruturais da escola, aumente o quadro de professores e realize investimento real nas unidades educacionais. Repórter Newton Lopes. Adriana, eu quero chamar a atenção sobre um seguinte fato. A reclamação desses profissionais da educação é sobre a EMEI que funciona no antigo Colégio Imaculada Conceição, ali na região dos funcionários, Belo Horizonte, no Lourdes, aliás. Lourdes. Escola essa que foi alardeada durante toda a campanha que reelegeu o ex-prefeito Fuad Naman e acabou conduzindo à condição de vice e agora atual prefeito Álvaro Damião como um exemplo para a educação pública de Minas Gerais e de Belo Horizonte. O que eu não consigo entender é o seguinte: como que passados 6 meses, 7 meses após a eleição, algo que era tão colocado como exemplar se torna isso aí? Então, ou uma coisa ou outra. Ou não era, ou então aconteceu, caiu uma catástrofe lá dentro. Eu prefiro acreditar na primeira situação, de que não era. Agora, o que me chama mais a atenção é o seguinte, e aqui é uma crítica que vai mesmo, fato, minha, André. Com a situação da educação de Belo Horizonte, passando que está, uma greve que era clara e evidente que iria acontecer. O que é que o prefeito de Belo Horizonte estava fazendo em Israel? Já estava montado. Situações mais urgentes fazem com que agendas de homens públicos caiam. Nós corremos o sério risco de perdermos o segundo mandatário da capital mineira em menos de 4 meses por uma simples agenda que deveria ter sido cancelada diante das necessidades mais urgentes da população de Belo Horizonte. E eu, pelo menos é uma opinião minha, a situação de uma greve na rede municipal de ensino, deixando milhares e milhares de crianças fora de sala de aula, são mais importantes do que o prefeito de Belo Horizonte conhecer um sistema de segurança pública, algo que constitucionalmente não é dever nem papel dele.
Essa é uma opinião. Que é o papel do Estado. Né? Exatamente. Agora, em nota, André e espectadores e ouvintes, né, a Prefeitura informa que a Escola Municipal Paulo Mendes Campos atende 700 alunos em tempo integral, sendo cerca de 120 na educação infantil. No que diz respeito às condições estruturais, a primeira intervenção necessária para viabilizar o funcionamento da unidade foi feita em 2024, um investimento de 4 milhões de reais, e desde então, segundo a Prefeitura, outras melhorias estruturais vêm sendo implementadas gradualmente. A obra mais recente, iniciada no fim de dezembro de 2024, concluída no início de março de 2025, resultou numa reforma de 275 mil destinada à ampliação de atendimento na educação infantil. Infelizmente, também a Prefeitura ela não responde, né, a vários questionamentos também apontados na reportagem feita pelo Newton. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma ausência de justificativa para a falta de professores, para a falta de auxiliares, e também uma demanda apresentada pelos personagens, pelas pessoas, né, ouvidas pela nossa reportagem. Em relação a investimento e a obra e quanto custou, isso, né, a gente tem oficialmente, mas a gente não tem aquele olhar mais afetuoso, aquele olhar mais voltado para uma intervenção e de que forma que essas demandas, né, vão ser atendidas a partir de agora. Então, infelizmente, a gente continua sem essa resposta. Aliás, a fala sobre os profissionais de apoio é uma das causas da greve atual. A Prefeitura continua mostrando que não está nem aí. Mostra o contrário, porque o que está vendo até agora é exatamente isso. A gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando sobre os limites de velocidade na Via Expressa, que entram em vigor a partir de amanhã. Agora em Belo Horizonte, 12h24. Agora, 12h28, estamos de volta aqui com Rede Notícias. Já um alerta para você, motorista, viu? Mudanças de velocidade na Via Expressa aqui de Belo Horizonte a partir de amanhã, terça-feira. Giovanni Rodrigues é quem traz os detalhes para a gente. É isso mesmo. A partir desta terça-feira, dia 17, a velocidade máxima permitida na Via Expressa será reduzida de 80 km para 60 km. Essa mudança vale para o trecho entre a Rua Coração Eucarístico de Jesus e a Avenida Teleférico, na divisa entre Belo Horizonte e Contagem. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte, essa medida faz parte de um conjunto de ações para aumentar a segurança nas vias e, claro, proteger a todos. Nós vamos conversar agora com a subsecretária de Secretaria de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte, a Jussara Bellavinha. Ela vai explicar, vai dar mais informações sobre essa mudança. A instalação da Arena MRV foi um fator fundamental também, porque a nossa área operacional, que acompanha os dias de evento, vinha fazendo manifestações no sentido de reduzir, porque é incompatível essa velocidade de 80 km por hora com os grandes eventos que acontecem aqui. Para alertar os motoristas, na via já tem 20 novas placas de sinalização e faixas de pano informando sobre a alteração no limite de velocidade. E a Begatrans também fará ajustes nos equipamentos de fiscalização eletrônica ao longo do trecho na Via Expressa. É com vocês. E para a gente falar sobre essa medida, se ela vai dar certo ou não, nós vamos conversar agora com a especialista em segurança e educação para o trânsito, Roberta Torres, para a gente avaliar justamente as alterações no limite de velocidade nessa parte da Via Expressa. Boa tarde, Roberto. Obrigado por atender o convite da Rede Notícias para a gente falar sobre esse assunto. Roberto, a gente já viu, por exemplo, em algumas vias de BH, né, Antônio Carlos, Pedro I, Cristiano Machado, em que a gente praticamente tem um corredor de radares que faz com que a gente tenha uma fluidez de trânsito em uma determinada velocidade. Em algumas cidades, isso a gente tem até mobilidade, condição de mobilidade, mudar a velocidade desses radares com a identificação de uma área mais parada ou outra área com mais fluidez, justamente para segurar esse trânsito e fazer com que ele corra, mesmo numa velocidade menor, em condição mais contínua. Você acha que isso não acontece em Belo Horizonte? Você acha que essa mudança aplicada na Via Expressa, ela tem alguma condição de melhorar o tráfego por ali, ou pelo menos evitar com que alguns acidentes ocorram nesse trecho?
Olá, boa tarde a todos que estão participando aqui do programa. Exatamente esse é o ponto, né? É uma escolha para a segurança, porque à medida que a gente reduz a velocidade máxima permitida em vias com grandes fluxos, a gente tem sim uma redução da velocidade média e isso gera, né, resulta numa mobilidade mais segura. E esse é o ponto, né? A escolha pela segurança. Comprovadamente, em todos os países que conseguiram reduzir o índice de mortes e de feridos, principalmente a gravidade dos acidentes, que hoje a gente chama de sinistros de trânsito, eles tiveram como premissa a redução da velocidade máxima permitida nas vias, a redução da velocidade média, consequentemente. Então, é uma medida que visa a segurança. E o aumento da velocidade, como muitas pessoas acreditam, ele não é um sinônimo de mais fluidez. Muito pelo contrário, também os estudos todos indicam que quando a gente tem essa redução média da velocidade dos veículos, a gente, além de ter uma segurança a mais, a gente tem um ajuste melhor desse tráfego. Então, é uma medida que é bem vista, especialmente para quem atua na preservação da vida, para quem está querendo uma redução da mortalidade e da sinistralidade no trânsito da nossa cidade. Mas é uma das medidas, não é, professora? E imagino que a senhora, como especialista em educação no trânsito, né, deva considerar também outras medidas e outros processos para que a gente possa também reduzir o número de acidentes, número de mortes e tudo mais. É a questão da travessia segura por parte dos pedestres, implantação de passarelas. Estou citando só alguns exemplos. Imagino também que, claro, essa conscientização, não beber, quando beber, não dirigir, né? E também respeitar sempre aqueles agentes, né, ciclistas e outros agentes do trânsito. Essa conscientização, ela é necessária também, não adianta só colocar radar. Exatamente, na verdade é um conjunto. Eu costumo dizer que não existe uma fórmula mágica para a gente conseguir reduzir a sinistralidade, a mortalidade do trânsito das nossas cidades. Então, uma série de ações, e que inclusive vão da engenharia, da fiscalização, mas também da educação. Já desde 1997, o Código de Trânsito Brasileiro fala que a educação para o trânsito é um desses pilares e estabelece a educação para o trânsito sendo aplicada nas escolas, desde a educação básica. Óbvio que para isso é para a gente ter um resultado a longo prazo. E, paralelamente às ações de fiscalização, as campanhas educativas, obviamente, têm um fator, um fator, né, preponderante, e, claro, em alguma medida, a fiscalização, especialmente naqueles pontos em que o número de mortes, o número de sinistros, ele acaba sendo maior. E é importante frisar que essa medida não foi uma medida deliberada, né? Já são são anos de estudos daqueles pontos, daqueles trechos, que são os trechos mais arriscados, mais perigosos e que, de fato, né, merecem uma atenção. Quero agradecer a Roberta Torres, especialista em segurança no trânsito, e também por essa avaliação, segurança e educação para o trânsito, por essa avaliação e a participação aqui no Rede Notícias. Uma boa segunda-feira e uma boa semana para a senhora. Obrigada para todos vocês também. Nós vamos agora para mais um intervalo e na volta a gente recebe aqui no Rede Notícia o vereador Bruno Miranda, do PDT, líder do prefeito Álvaro Damião na Câmara Municipal de Belo Horizonte. A gente vai discutir a execução do orçamento, a discussão da execução do orçamento e vários outros assuntos na nossa cidade. Agora em Belo Horizonte, 12h35. Estamos de volta com o Rede Notícia e agora a gente vai bater um papo com o vereador Bruno Miranda, líder do governo na Câmara Municipal de Belo Horizonte, vereador do PDT.
Bruno, obrigado por estar aqui conosco. Bruno, que estava marcado para estar aqui com a gente na quinta-feira, mas por conta de uma crise sinusite, que quem é que não tem nesse período do ano, né, acabamos desmarcando, mas hoje está aqui com a gente. Obrigado por atender o nosso convite, Bruno. É um prazer, André, Adriana, estar com vocês aqui hoje, conversar um pouco sobre a nossa cidade. Obrigado pelo convite. Nós estamos vivendo um momento agora na Câmara de Belo Horizonte, que é a discussão, né, que os vereadores estão fazendo sobre a lei de diretrizes orçamentárias que foi enviada pelo governo Álvaro Damião para poder vocês começarem as discussões e entrar em votação. Essa lei é importante porque, como ela mesma fala, né, ela define os limites, os pontos que vão delimitar a criação do orçamento. Como é que está essa discussão atualmente na Câmara? Principalmente, Bruno, diante do dado apresentado pelo próprio governo de uma possibilidade, a gente não está falando mas de uma possibilidade de Belo Horizonte ter um déficit ano que vem que gira em torno de R$500 bilhão. A gente nunca falou num número tão alto assim. No passado, teve uma discussão terrível nos últimos 2 anos, que Belo Horizonte teria déficit, não tinha, o ex-prefeito Fuad Noman defendendo que era muito mais jogar lenha na fogueira no governo dele do que então, mas agora realmente a prefeitura tem essa expectativa. Diante do que você está vendo, foi uma pergunta que eu fiz ao Uner Augusto e vou repetir para o senhor. Esse déficit apresentado, ele é resultado de investimento que a prefeitura está procurando fazer, ou está projetando fazer, ou de má gestão, Bruno? Não, é importante a gente deixar muito claro, André e Adriana, que esse déficit, nesses números da LDO, não estão contabilizadas as receitas oriundas do Fundo de Previdência, que giram aí da ordem de mais de R$1 bilhão. Então, assim, se você vê, a gestão da prefeitura, historicamente, nos últimos anos, ela tem sido uma gestão austera, responsável com todas as adversidades e adversidades da economia no Brasil. Belo Horizonte tem se mantido com capacidade de honrar seus compromissos, com capacidade de remunerar bem os seus servidores, né, todo ano existe a correção inflacionária nos acordos e nas negociações salariais com os servidores da prefeitura. Agora, município nenhum do Brasil, talvez com exceção de São Paulo e outros poucos, tem condição de fazer grandes investimentos sem a captação de financiamento, né? Você tem um orçamento hoje da grande maioria das cidades muito enxuto para o custeio da máquina, vamos dizer assim, né? Então a gente entende que são números aí que estão colocados que não retratam má gestão, até porque esse fundo previdenciário não foi contabilizado, né? Isso fica à parte. E a gente espera também muito em função da projeção econômica, né? Do que a prefeitura pode arrecadar ainda esse ano, enfim, são projeções. Nós vamos ter uma estimativa um pouco mais próxima do que a gente vai encontrar em 2026 na lei de orçamento, né? Então, nesse momento, a Câmara debate a LDO, a gente deve votá-la agora no início de agosto, e votando a LDO são diretrizes, apontamentos para onde a cidade vai na construção da lei de orçamento anual. A prefeitura manda a lei de orçamento e aí, por volta aí de outubro, novembro, mais para o final do ano, a gente bate o martelo em relação ao que a prefeitura vai ter de receita e despesa projetada para o ano que vem. Vereador, a gente teve, no passado recente da Câmara, discussões muito acaloradas, um clima muito tenso, né, de Câmara. Agora, com o prefeito Álvaro Damião assumindo, o presidente Juliano Lopes, como que está essa discussão? Está havendo diálogo com a prefeitura? Está tendo essa abertura? E uma outra questão também que eu coloco para o senhor é o seguinte: o prefeito Álvaro Damião, assim que assumiu, ele traz, né, todo o legado do prefeito Fuad Noman, eleito. No entanto, ele também vai precisar colocar a sua identidade, né, no governo para que ele seja reconhecido como governo Álvaro Damião. O que pressupõe essa identidade? O senhor, como já um parlamentar bastante experiente na Câmara e também na liderança. Bom, hoje, primeira pergunta, a relação entre a Câmara e a Prefeitura tem sido de muito respeito, de muito diálogo. O prefeito Álvaro já foi vereador, então ele conhece, tem uma ótima relação com boa parte da Câmara, que conviveu com ele quando ele foi vereador. Logo no início do mandato, ele procurou o Juliano, tiveram uma conversa
propositiva para a cidade, né? Eu acho que não adianta a gente brigar entre os poderes, brigar com os problemas da cidade. E o próprio presidente Juliano entendeu da melhor forma também e hoje as coisas estão caminhando. Obviamente a Câmara tem o seu papel de fiscalização, de independência, quando precisar colocar o dedo na ferida, apontar algum erro, alguma incorreção ou algum um trajeto que não esteja dentro do que a Câmara acha que deva estar para o bem da cidade, a Câmara tem que fazer e está no papel de fazer. Mas aquela relação de desrespeito pessoal que a gente acompanhou muito no passado na Câmara, de ataque à honra das pessoas, de forma, muitas vezes gratuita, isso, graças a Deus, a gente tem vivido um novo cenário. E essa digital do governo... Isso, e o governo Álvaro. O Álvaro vem com um plano de governo aprovado pelas urnas com o nosso prefeito Fuad, né? Com a ausência do Fuad, cabe a ele, então, tocar todos esses compromissos. E eu acredito que ele vai conseguir honrar com esses compromissos, porque ele conhece a cidade de Belo Horizonte e ele tem muita energia, ele é uma pessoa muito proativa, ele é muito dinâmico. Então, ele está imprimindo todo esse dinamismo e passando isso para o secretariado, né? Olha, nós temos um compromisso com a cidade e a gente tem que trabalhar muito para a gente poder entregar para o cidadão as melhorias que nós nos comprometemos. Então, posso afirmar para vocês que o secretariado está muito afinado com o prefeito no sentido de atenção permanente, né? Cuidado com a cidade, com a zeladoria da cidade, enfim, com todos os desafios que a cidade tem, né? Com dinamismo que a capital também de Belo Horizonte tem. Mas eu acredito muito que o Álvaro vai dar conta e vai fazer sim um bom governo. Bruno, você está à frente da liderança de governo há muito tempo. Você conhece muito bem como que funciona os meandros dentro da Câmara, como negociar com a base, como negociar com a oposição em projetos que sejam importantes para a cidade. Uma das demandas que eram pedidas lá desde o ex-prefeito Alexandre Calil, que depois o Fuad engrossou e que agora virou a realidade, é a municipalização do anel rodoviário de Belo Horizonte. Dentro da própria Câmara foi construído a solução da área de escape. Né? Foi uma construção que foi feita dentro da Câmara e que partiu dentro da Câmara. Como que a Câmara Municipal pode ajudar nesse processo para fazer com que a gestão municipalizada do anel rodoviário seja mais efetiva e melhor para a população belo-horizontina do que foi até então? Porque é isso que foi vendido, que a municipalização do anel rodoviário daria a possibilidade de Belo Horizonte resolver os problemas dessa via que é tão importante e ao mesmo tempo tão letal. Vou te deixar essa pergunta para você pensar e a gente fazer depois do intervalo. Pode ser? Pode ser. Vamos para o intervalo rapidinho. Rede Notícias, a gente volta em 3 minutinhos. Estamos de volta aqui com Rede Notícia, conversando com o vereador Bruno Miranda, do PDT, líder da Prefeitura na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Bruno, eu terminei o bloco com uma provocação, uma pergunta sobre como você acha que a Câmara pode ajudar no processo de construção de uma gestão eficiente do anel rodoviário de Belo Horizonte, porque foi isso que foi vendido durante todo o tempo. Primeiro, você acredita realmente que a municipalização é o melhor caminho para o anel? E de que forma o Poder Legislativo pode ajudar a Prefeitura, o Poder Executivo, nessa construção conjunta? Bom, André, eu acredito muito que essa pode ser a solução para minimizar os problemas no anel. Claro que acidentes vão haver, mas eu tenho certeza que nós vamos reduzir bastante o nível de acidentes e o tamanho dos desastres que nós já acompanhamos no anel rodoviário. Por quê? O anel rodoviário hoje, até então, ele é submetido a uma série de legislação federal, né, que estão regramentos do DENIT. Você não pode colocar um tachão, aqueles olho de gato, por exemplo, para dividir faixa, porque é uma rodovia federal. Então, a rodovia federal, você só pode colocar isso em determinados padrões. Você não pode colocar redutor de velocidade porque é a rodovia federal. Você não pode colocar semáforo porque é a rodovia federal. Você não pode colocar um sinalizador, uma sinalização horizontal ou vertical determinada, porque essas são sinalizações urbanas, não são sinalizações de rodovia. Então, é uma série de limitações legais. Então, hoje, essas limitações caíram. Ou seja,
né? A BH Trans, a Sumob, Superintendente de Mobilidade, vai entender que precisa colocar sinalização horizontal, vertical, papagaiar o anel rodoviário de amarelo, de preto, para poder sinalizar melhor, ela pode fazer. Né? A Câmara pode ajudar como? Viabilizando orçamento, colocando emenda. Né? Vários vereadores têm atuação no entorno do anel, né? E vão, tenho certeza, contribuir com emendas também individuais. Falar, olha, nesse trecho aqui é necessário que seja feita essa intervenção. Né? Nós temos várias áreas aquela que permeia, né, o anel. Você tem que fazer ali retirada de população que acaba vivendo de maneira de invasão e que vai ter que ser vai ter que se fazer alguma questão de gestão fundiária por ali, né? Isso aí já é um programa maior, né? Porque para você poder reassentar aquelas famílias, você precisa de ter todo um planejamento habitacional e também de recurso financeiro para você poder desapropriar, reassentar as famílias, e isso deve ser feito. Mas, num momento mais imediato, assim, o que é possível já melhorar no anel? E aí, sim, sinalização, né, algumas intervenções físicas que a Prefeitura e a área técnica podem entender que sejam melhores para poder reduzir velocidade, para poder orientar melhor os veículos ali. Isso era impossível de ser feito, porque você não tem uma legislação federal, isso aqui é uma rodovia, e a gente não pode colocar sinalização urbana nessa rodovia. Era assim que era tratado, e a coisa não acontecia. Agora, lógico que continua sendo um desafio que agora a Prefeitura acabou assumindo, mas era necessário. Você acha que a Prefeitura tem capacidade para poder vencer esse desafio? Eu acho que tem capacidade e era necessário, né? Assim, ela precisa criar capacidade também, buscar recursos, outras fontes de financiamento, ou seja, hoje nós temos aí uma série de captações de recursos para projetos específicos. Por que não pensar numa captação voltada para reassentamento do anel, para novos viadutos, novas intervenções viárias importantes? Nós temos ali na região Nordeste alguns bairros que estão completamente ilhados, que é Capitão Eduardo, Paulo VI, Nazaré, e que não tem previsão rápida de travessia para aqueles bairros. Então, assim, esses recursos seriam também para isso, né, para facilitar a mobilidade naquelas... Mas isso fica hoje sob a responsabilidade do governo. Você não tem que pedir benção para mais um órgão, né, para mais uma instância. Eu acho que vai melhorar. Agora, a gente está com um quadro também de greve na educação, né, municipal. Queria um parecer seu a respeito dessa movimentação, porque é um quadro que deixa muita gente preocupada, principalmente pais, né, de alunos. E aí eu já coloco também uma outra questão, porque há também muitas críticas em torno da viagem do prefeito Álvaro Damião a Israel, enquanto, né, a cidade passa por esse momento mais turbulento, de greves, de atos, protestos, tudo mais. O que o senhor diria, né, a respeito dessas críticas? O senhor achou um tanto quanto deselegante, pelo menos, né, essa viagem do prefeito Álvaro, enquanto a situação da educação está do jeito que está? Olha, o processo de negociação com todos os servidores e com a educação foi iniciado com o prefeito presente, dando orientação para a sua equipe para poder seguir dialogando. Então, nós vamos ter nos próximos dias outras reuniões com o secretário de Planejamento, com a secretária de Educação, e a gente espera que a gente consiga chegar num bom termo para a rede municipal de educação e que a prefeitura também consiga suportar aí o compromisso a ser firmado. A greve é legítima, né? A gente tem que respeitar o movimento sindical. O prefeito retornando, eu tenho certeza que ele vai também chamar para si essa responsabilidade também de mediar esse problema junto ao sindicato e o planejamento da prefeitura para chegar num caminho e a gente conseguir vencer esse período de greve aí o quanto antes, que é importante para as famílias, para as crianças. Em relação à viagem, essa viagem ela não acontece do dia para a noite, né? A prefeitura tem uma subsecretaria de Relações Internacionais que despacham com o prefeito esses convites. Era um convite para conhecer a questões de tecnologia e segurança, que é uma pauta cara para o Álvaro, até pelo histórico dele, de militância nessa questão da segurança pública. Ele tinha um programa jornalístico mais voltado para a segurança pública. Ele foi convidado pelo governo, ou seja, um convite oficial do governo de Israel, né, com as despesas custeadas também pelo governo. Enfim, ele
obviamente, pautada pela equipe técnica da Prefeitura, pela Secretaria de Relações Internacionais. Falou, olha, é um convite que, se você tem interesse no tema, é super viável, por isso, por isso, por isso. Claro, existe um momento de tensionamento na região que não é de hoje, é de muito tempo, né? E, infelizmente, eclodiu essa guerra, né, com... Agora, o governo de Israel convida um monte de autoridade para ir lá e no outro dia joga uma bomba no Irã. Então, assim, é um negócio maluco, né? Assim, você vai chamar para sua casa... Aí não seria o motivo, e diante da situação da educação, não seria o motivo de ter declinado do convite, Bruno? Porque a gente sabe que o homem público, a urgência da hora do seu cargo pode fazer com que uma agenda mude de uma hora para outra, né? Sim, mas o processo de negociação está em curso com todas as carreiras. O processo de negociação não foi fechado ainda, nem com o Sindibel, nem com o Sindirrede. Isso está em vias de serem fechados. Com o Sindibel está um pouco mais adiantado, pode ser, com outras carreiras, com a fiscalização, com a educação, houve um indicativo de greve. Então, todo ano, esse processo existe dentro da Prefeitura. Todo ano existe esse processo de negociação, de mediação, muitas vezes uma greve mais longa ou mais curta. O ideal é que não tenha, né? E eu espero, tomara a Deus, que ele chegue quanto antes para poder entrar firme nessa situação aí e chegar num acordo que seja bom para os profissionais da educação quanto antes. Bruno, obrigado pela sua presença aqui no Rede Notícia. Passa rápido o tempo, mas já estamos deixando o convite para que você retorne mais vezes, sempre para a gente poder falar sobre Belo Horizonte. É sempre bom ter você aqui com a gente. Obrigado, André. Obrigado, Adriana, pelo convite. Um prazer conversar com vocês. Prazer é nosso. Rede Notícia está ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Eu peço para você que está nos assistindo e ouvindo, dá uma visitinha nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, no TV Horizonte Oficial, no Rádio América Oficial e também no nosso YouTube, né, Adriana? Se inscreva lá no nosso canal, no Rede Notícia TVH, também no canal da TV Horizonte, tvhorizonte.oficial. E você fica agora com o Bola na Rede, com o Júnior Brasil, repercutindo todas as novidades do mundo da bola. Teve até 10-0, hein? Teve 10-0. Coitado do Auckland City, deve ter pensado, o que eu vim fazer aqui? Rede Notícia volta amanhã ao meio-dia. Uma boa segunda-feira, boa semana. Fique com Deus. Tchau.